O salário, ele é de 15 em 15 dias, é por lei, né? Entrar na conta de 15 em 15 dias. Em média, quando você não é ótico, você ganha entre 15 e 20 dólares a hora. Aqui em British Columbia, tá? E quando você é ótico, você vai para 24 a 30 dólares. O Costco, que é o mercado que eu falei, que tem ótica dentro, que é o que paga mais, quando você tem mais experiência também. Porque você começa com 24 dólares, né? Quanto ao optometrista, isso aqui, em média, é de 5 a 7 mil aqui em British Columbia. Mas tem optometrista que ganha 9 mil por mês, né? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Fabrício Paes, optometrista no YouTube. Hoje a gente está com um convidado muito especial, a Priscila Roy. Ela está morando hoje no Canadá, em Vancouver. E eu vou ter um textinho aqui para falar sobre esse currículo, que é muito legal, sobre a Priscila. A Priscila, ela é formada na UBRA, em Canoas, no Rio Grande do Sul, em 2003. Fez gestão em marketing pela PUC, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2008. Atuou como optometrista aí nos anos de 2003 a 2013 em Porto Alegre e de 2013 a 2015 no Rio de Janeiro. Por volta de 2010 também ela teve um breve intervalo, onde ela fez um intercâmbio aqui na Austrália, em Sydney, né? Muito bom. E em 2015 ela foi para Vancouver, no Canadá, onde estudou inglês até 2007. E de 2007 a 2019 ela cursou o curso de Space Optician no Douglas College. E ela pôde atuar durante esses 3 anos no período como ótica, como optician, né? E no Canadá. Pri, seja bem-vinda. Estamos muito aqui atentos aos ouvintes para ouvir você falar e conversar sobre como você veio no Canadá, como está sendo a sua experiência. E acho que a primeira pergunta que todo mundo quer saber, né? Como que é ir no Canadá, como que é a optometria, como que é a ótica? Oi, tudo bom? E obrigada pelo convite. Eu vou tentar resumir algumas coisas aqui, né? A minha vinda para o Canadá foi porque eu morei em Sydney por 6 meses, em 2010. E aí a gente decidiu vir para o Canadá porque de certa forma, é mais fácil de imigrar para cá do que para a Austrália. Então, foi por isso que a gente resolveu vir para o Canadá. A gente decidiu Vancouver porque é menos frio durante o inverno aqui, né, do que Toronto e outras cidades. Então, a gente resolveu vir para o Canadá. E quanto à ótica aqui, a optometria, a oftalmologia, é bem dividido. Eles chamam de os 3 Os, né? E estão interligados os 3 Os. Que o ótico, ele vende o óculos, né? Ele adapta o óculos, ele pode também adaptar lente de contato, que foi o curso que eu fiz no Douglas College aqui em Vancouver. E hoje eu sou afiliada ao Conselho de Ótica aqui da província de British Columbia, onde eu moro, que aqui é dividido não é por estado, é por províncias. Então, cada província tem as suas leis, né, e os seus colleges de ótica. E eu sou filiada ao college aqui de British Columbia. E eu resolvi fazer a ótica porque o processo de optometria é bem longo. Você pode falar para a gente, então, como é que seria mais ou menos esse processo, tanto para o ótico, no caso que você fez, e como que é esse processo para a optometria? Então, o que acontece? Para te entrar no colégio, né, de ótica, você tem que apresentar o seu nível de inglês quando é internacional, né? Se você não apresentar a proficiência em inglês, você estuda inglês, pode ser dentro do college ou em escolas de inglês, para você obter um nível de inglês e entrar no college e estudar. O curso de ótica, ele é dividido, o primeiro ano são 2 anos. O primeiro ano é só a parte de óculos, né? Fazer medidas, todas as lentes, multifocal, bifocal, trifocal também, porque a gente tem que fazer o teste. E o segundo ano, ele é voltado só para lente de contato. E aí você faz anamnese, você faz exame na lâmpada de fenda no paciente. Então, você estuda especificamente para isso. Depois dos 2 anos,
você tem que fazer, se você quiser, claro, você tem que fazer o exame para se tornar um óptico credenciado, registrado. Essa prova, ela dura 3 dias. Então, o primeiro dia, né, é a teoria dos 2 anos, e no segundo dia você vai ter o exame de ótica e no terceiro dia é o exame de lente de contato. O exame de ótica, ele custa $650 e o de lente de contato também. Eu fiz os dois, porque como eu cursei os 2 anos, eu já quis fazer os 2 exames. E aí eu fui aprovada, depois dessa aprovação, é um exame nacional, é por província, então aqui em British Columbia ocorreu em junho. A gente tem um colega, que ele é optometrista, ele estudou também ótica lá em Toronto, chama Eduardo Frei. Ele foi meu colega na optometria no Brasil e ele veio para cá estudar ótica. E ele fez a mesma prova que eu fiz em ótica, ele fez em outubro do ano passado. E aí o resultado sai 2 meses depois do que tu fez a prova. Aí depois disso você pode se filiar ao conselho, ao college de ótica aqui da província. Aí você paga uma taxa anual e você tem que fazer também anualmente um estudo, tá? Você tem que ter tantas horas de estudo durante o ano, ou pode ser palestra, pode ser quando vai um representante de lente, vai na ótica e ele te dá algumas explicações de alguma coisa nova. Isso também conta como horas. Você pede para o representante, ele vai te dar um papel que vai contar como horas. Então, você tem que todo ano fazer isso. Então, significa que além de você ter que fazer toda essa parte de estudo, processo para fazer prova, quer dizer que é uma pergunta que acaba sendo retórica, porque aqui na Austrália é mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem quase os mesmos processos, são países de língua inglesa, acho que eles acabam seguindo quase os mesmos procedimentos, e aí você ainda tem as pontuações, né? Aqui na Austrália funciona como pontuação. Você todo ano tem que fazer algum curso, algum tipo de atualização para que conte como pontuação dentro da sua formação, né? E muda alguma coisa nessa parte técnica de ótica que você viu do Brasil para o Canadá? Como que está o nível dos brasileiros lá, nesse conhecimento da parte ótica ainda? Então, sinceramente, eu não trabalhava em ótica. Trabalhei com meu tio em Porto Alegre, na ótica dele, só que eu trabalhava no estoque, não na venda, quando eu estudava optometria, quando eu cursava. Então, eu não trabalhava muito na parte técnica, né, ótica. E aí, eu fiz a optometria e trabalhei na optometria, não na receita, não na venda. Mas, assim, o que eu sinto de diferença é que eu acho que no Brasil, pelo menos em Porto Alegre, que eu via, eu acho que o vendedor, ele é mais esforçado para vender. Eu acho que ele é mais técnico mesmo, sabe? Eu trabalhei aqui na ótica por 2 anos, né? Que agora eu estou de licença maternidade, então por isso que eu não estou trabalhando atualmente. E na parte de optometria, como funciona o processo? Já que você teve bastante experiência no Brasil, assim, para você detalhar, e como funcionam essas etapas, então, se alguém quisesse migrar, você não fez esse processo, mas como que funcionaria, então, pelo seu conhecimento aí? Eu não dei entrada ainda, porque é um processo bem longo. Assim, primeira coisa, para você poder dar entrada no processo legal, né, do diploma, você tem que primeiro ser residente permanente para dar entrada no processo. Eu vim para cá como residente temporário, que é o tempo de estudo, e depois eu passei a ser residente permanente. Hoje eu sou um residente permanente. Então, na verdade, a gente tem os mesmos direitos que o cidadão canadense. A gente só não pode votar, só isso, né? Mas a gente tem os mesmos direitos. Então, tem que ser permanente residente, tem que fazer a tradução da documentação, né, para o inglês. Não é só o diploma, o histórico, tem que fazer por disciplinas. Existe também um órgão que chama WES, que é um órgão que ele equivale o teu diploma, né, no país que tu formou, com o que tem aqui no Canadá. Então, eu mandei, antes de vir para o Canadá, que fazem 4 anos e meio que a gente está aqui, a gente mandou isso antes de vir, porque a universidade ela tem que mandar a documentação para a WES e você também tem que mandar, porque ele tem que bater se realmente a fonte que está vindo, o documento, ele é verdadeiro. Então, a gente mandou, aí eu não fiz de toda a documentação, só fiz do diploma do histórico, e para mim, que valeu o que eu fiz, estudei na UBRA, foram 3 anos. Então, você tem que ter o residente permanente, a tradução da documentação, o diploma equivalência, de quanto tempo,
mais a tradução de todo o documentos por disciplina, você tem que traduzir isso, né, para eles verem se realmente o que tu estudou, né, detalhadamente. Fazer uma prova no Conselho de Optometria. Essa prova, ela custa $5.000 e o processo é mais ou menos o que eu fiz da ótica, tem teoria e teste prático. Um teste prático com um caso simples e um caso mais complicado, digamos. Como você falou, é um processo bem longo, né? E custa bastante dinheiro, então vale bastante a pena você fazer isso com cuidado. As pessoas precisam ser residentes permanentes, então ela não consegue fazer essa migração do Brasil. Será que ela consegue começar essa aplicação no Brasil para depois continuar o processo? Do residente permanente, pode sim fazer do Brasil. Eu tenho amigos que fizeram do Brasil o processo para residente permanente. E no caso para a optometria, ele ainda tem que esperar somente depois da residência permanente. Só depois, E aí, eu até depois eu compartilho contigo, Fabrício, os links lá, onde tem todos os processos, né, para regulamentar o diploma de optometrista. Mas, assim, em geral, é residência permanente, tradução de documento, a proficiência em inglês, você tem que fazer um teste. Como a sua língua nativa não é inglês, você tem que provar que você tem inglês. E o score, que é a nota, para falar, ler, ouvir e escrever, tem que ser mínimo 7 com IELTS, é um teste de proficiência em inglês, mínimo 7 em todas essas skills, 7,5, né, seria o total. Não sei se eu consegui explicar. Teria que ser 7,5, mas não pode menos que 7 para skills, né? Basicamente, então seria 7 para aplicação, de mínimo. Não, desculpa. 7,5 é a nota, mas nenhum dos skills pode ser menos que 7. Perfeito, nenhuma das habilidades pode ser menos que 7, e ele tem que ter uma média geral 7,5. Ok, Né? Perfeito, deu para entender. Outra coisa, pelo que você viu então da optometria aí, você acha que muda alguma coisa na parte técnica, já que você teve mais experiência como optometria no Brasil, com o que você tem hoje de experiência vista aí no Canadá? Muda bastante. Assim, a optometria aqui, eu comparo, né, que seria a oftalmologia no Brasil, porque o optometrista aqui, ele não só prescreve, ele refere, né, o paciente que tiver alguma patologia, ele refere para o oftalmologista. Então, é bem completo o exame, né, ele não é só a parte refrativa, não. A doutora que eu trabalhava também, da ótica, ela fazia o pré-teste e o pós-teste de cirurgia refrativa. Então, o optometrista aqui eu acho que ele é bem mais completo do que no Brasil, assim, na área da saúde, né? Porque aqui o óptico ele só faz a parte de venda, o optometrista faz a prescrição e encaminha para o oftalmo, e o oftalmologista ele trata da doença. O oftalmo ele não trabalha em clínica aqui, ele trabalha dentro do hospital. Então, ele só trabalha com patologia mesmo. No caso, então, da optometria aí, ela seria uma optometria mais ligada quase à medicina mesmo. Eles fazem prescrição de medicamento, controle de miopia, controle e tratamento de glaucoma. Como que funciona aí? Fazem tratamentos, alguns colírios eles podem, né, prescrever, e glaucoma, até certo ponto, eles podem. Mais que tanto, desculpa. Se eles fazem, tá muito aqui na Austrália em evidência agora o controle da miopia com a atropina também. Se eles já estão atuando também com relação a isso aí? Sim, a doutora que eu trabalhava, ela fazia o controle com lente de contato e atropina. Perfeito. Você como brasileira aí, né, no caso você trabalhou mais no Brasil como optometrista e no Canadá como ótica, né? Você sofreu algum preconceito? Tem alguma barreira que você enfrentou nesse período aí no Canadá? Como que funcionou para você isso? A barreira principal no início foi falar, né? Porque é o mais difícil para gente. Entender a gente entende, mas aí na hora de falar que é o mais complicado. Eu acho que foi a primeira barreira, assim, que eu tive, foi mais difícil para mim. Mas, assim, o college me ajudou bastante. O trabalhar também me ajudou, porque a gente é obrigado a estar de frente com a pessoa, a estar no telefone, então me ajudou bastante. Preconceito eu não tive, não, porque eu acho que aqui no Canadá, 90% da população é imigrante e eles têm uma aceitação muito boa, assim, com o imigrante, com o estudante aqui. Eu acho que não tem. Só teve
Teve alguns casos, assim, na ótica, de me falarem no telefone, mas, assim, vou dizer que é um caso, é muito raro. Você sabe isso, só para fazer uma divisão com você, que trabalho hoje na Austrália também, eu trabalho como ótico aqui, mesma coisa, né? Tenho formação na UNC, em Canoinhas, e trabalho como ótico. E a gente tem essa barreira realmente. Tem os termos técnicos que são parecidos, mas você sabe que tem um tom, né, de falar inglês que é diferente, você sempre tem a disposição de ter que ter essa paciência de estar lidando com a língua e as pessoas te entenderem e tal. Mas realmente acho que como no Canadá, aqui na Austrália, não tem um preconceito porque é um país de imigrantes, né? Eles acabam tendo vários accents, né? Vários sotaques em diferentes regiões daqui, diferentes pessoas, então acho que é bem aceitável, assim, né? E como foi vender, trabalhar no mercado hot? Como foi o dia a dia disso? Como foi para você? Foi uma experiência nova para mim, como eu falei antes, né? No, trabalhava na venda, né? E eu aprendi muito, o college me ajudou, né? E a gente começa a ter um contato com o paciente, ele ajuda a gente também, são muito calmos. Eu gostei de trabalhar, mas não é a que eu amo, vou dizer que ótica não é a parte que eu amo a refração mesmo, a optometria, né? Mas foi uma experiência bem válida, assim, gostei, eu trabalhei, eu fiz o meu, que aqui a gente também tem que fazer no college, a gente tem que fazer o estágio no segundo ano, que é de lei de contato, em alguma ótica, e eu fiz é um supermercado que tem aqui, tem nos Estados Unidos também, chama Costco. E eu fiz a minha prática lá e foi super bom também, o pessoal me ajudou muito, né, os óticos que já lá formados, me ajudaram. Foi uma experiência muito boa. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta assim, já que a gente está falando do atendimento ao público, como que as pessoas veem essa divisão de ótica, optometrista e oftalmologista? Vocês conseguem identificar bem? Porque a gente vê que no Brasil às vezes tem essa confusão. Como que as pessoas veem isso? Tem algumas pessoas que não sabem bem diferenciar. Virava e mexia na ótica, alguém perguntava, você é a doutora? Eu falava, não sou a doutora, eu sou só a ótica, que é vendedora. Mas algumas pessoas sabem diferenciar bem o que é um optometrista, tanto é que aqui fala optometrista, né? Às vezes não entendem por que o optometrista tem que encaminhar para o oftalmo, tem alguns que não entendem, mas tem gente que também, sim, em modo geral, onde eu atendia, as pessoas tinham uma educação, né? Um conhecimento melhor, então eles sabiam bem diferenciar. Legal, muito bem. Deixa eu te fazer outra pergunta, então. Como que está sendo, então, esse período? Você morando no Canadá, como que é a experiência de morar fora? Se você quiser contar também um pouco na Austrália, quanto tempo você ficou aqui em Sydney, como que está hoje aí no Canadá, que você está com um período maior do que você ficou em Sydney, né? Como que está sendo essa experiência de morar no exterior? Esses dias eu até estava conversando com meu marido, que a gente não teve tanta experiência em Sydney como aqui. A gente comparou a que você falou de preconceito. A gente acha que aí tem mais preconceito do que aqui. Mas a gente também não ficou um período tão longo como tu tá aí, né? Então, hoje eu não sei como que seria. Mas como tu falou, não tem o preconceito, né? Por causa da imigração. Mas assim, morar aqui é muito bom pela qualidade de vida, né? A segurança foi o principal motivo da gente ter vindo para cá, foi por isso, né? Pela segurança. Tem a barreira da gente não conseguir trabalhar na nossa área, né? Que a gente atuava no Brasil, mas faz parte, né? Tem muita coisa boa aqui. Então, eu não sei se eu penso em voltar para o Brasil. A gente nunca sabe dia de amanhã, né? Mas a qualidade de vida faz com que a gente fique aqui. É verdade, aqui realmente na Austrália... Bom, eu não tive muita experiência, assim, algumas barreiras na Austrália, porque eu trabalhei em bairros que são mais de imigrantes, né? Não trabalhei no centro, né? Você conhece aqui George Street, tipo Surrey Hills, é um pouco mais difícil de trabalhar nessas áreas, mas hoje eu estou trabalhando em Laica, né? Você deve conhecer aqui perto de Petersham, então portugueses, espanhóis, italianos, bastante italiano também aqui na região. Então eu acho que por ser um bairro de imigrantes também funciona um pouco mais fácil, né? Trabalhei antes em Zetland, em Waterloo também, são regiões um pouco mais de fácil imigração, deve ser por isso que eu não tenho tantas barreiras assim. E deixa eu contar o mercado. Como que é o mercado? Tem muita demanda de óticos, tem muita demanda de optometrista, eles giram muito nos trabalhos, como que funciona
o pagamento desses profissionais, como que é a rotina deles na parte de trabalho mesmo, assim, como que é o salário, quanto você tem demanda, como que funciona aí na região? Então, aqui na província de British Columbia, é a província que menos paga, digamos. O salário mínimo é o mais baixo. Aqui o salário mínimo é $12 a hora. O salário, ele é 15 em 15 dias, é por lei, né? Entrar na conta de 15 em 15 dias. Em média, quando você não é ótico, você ganha entre 15 e $20 a hora. É aqui em British Columbia, tá? E quando você é ótico, você vai para 24 a $30. O Costco, que é o mercado que eu falei, que tem ótica dentro, que é o que paga mais, que é $30, quando você tem mais experiência também, porque você começa com $24, né? Quanto ao optometrista, isso aqui, em média, é de 5 a 7 mil aqui em British Columbia. Mas tem optometrista que ganha 9 mil por mês, né? Ele tem optometrista que tem a sua própria ótica e aí contrata um outro para uma, 2 vezes na semana vir trabalhar e aí ele ganha uma parte da consulta, né? Sobre valores eu não sei te explicar porque não foi que eu vivi, né? Mas eu sei o que está acontecendo no mercado, né? E a demanda, eles precisam muito de óticos ou mais optometristas? Você vê sempre anúncios, como que funciona? Porque aqui, mesmo eu deixando às vezes o meu currículo só no LinkedIn ou no Seek, né? Que eles usam também esse aplicativo que é o Seek, eles me chamam. Eles sempre perguntam sobre posicionamento, se eu tenho interesse em mudar de loja ou de grupos de loja, né? Eu trabalho para um grupo com 40 lojas e eles sempre perguntam se eu quero mudar de grupo ou não. Então, como funciona aí? Na ótica, a demanda eu acho que é grande, porque aqui em British Columbia não é obrigado a ser ótico para te atender. Mas se tu tem, né, se tu é registrado, tu ganha mais pela hora. E tem algumas empresas que exigem realmente o ótico para trabalhar, tipo, de rede, né? As lojas de rede. Que aqui tem algumas lojas de rede, então eles exigem ser ótico. Vendo tudo que você já viu hoje no Canadá, então, direcionando então talvez para a experiência que algumas pessoas estejam vendo esse vídeo lá no Brasil. O que você acha que a gente pode melhorar nossas práticas lá de optometria, comparado com o que você vê aí? Eu sei que tem um degrau muito grande para as coisas melhorarem, né? Mas o que você acha, assim, nas práticas que a gente tem lá, o que a gente pode melhorar no dia a dia, as coisas que a gente pode pensar como funciona para que a coisa evolua, né? A gente sabe que a gente está falando do Canadá, que tem optometria há mais de 100 anos, na Austrália também, como às vezes falam, aqui eles têm experiência há mais de 100 anos. Se a gente contar da fundação da associação aqui na Austrália, que é quando eles realmente começaram a lutar, organizar para trabalhar sobre optometria, legalização, regulamentação, é quase já 85 anos sobre isso. Então, é um longo período, né? Então, no Brasil ainda a gente está talvez engatinhando e é normal ter essas discussões, né? Esses limites de onde vai um, onde vai outro. Como que você vê a diferença das práticas e o que você acha que pode ser melhorado no Brasil? Eu acho que atualmente, porque ainda existe a barreira do médico, né, do oftalmo no Brasil, e isso é muito grande, eu acho que tem que separar a optometria da ótica no Brasil. Senão, a optometria não vai vingar no Brasil. Tem que separar da ótica. Infelizmente, né? A gente sabe que aqui, aí na Austrália, é dentro da ótica, mas no Brasil não é. Não pode ser devido à classe médica, né? Eu gostaria que todos trabalhassem juntos, né? Como aqui. Esse seria o sonho, né? Nosso, no Brasil, de o ótico vender, o optometrista prescrever, o médico tratar, né, da doença. Mas a gente sabe que ainda existe um lobby muito grande dos médicos, mas eu acho que tem que realmente separar a optometria da ótica, para que a optometria consiga ter o seu espaço no mercado. E as pessoas conhecerem o que é o optometrista. E o optometrista, ele tem que se especializar, tem que fazer curso, tem que estudar sobre patologia ocular, ficar forte nisso para que o oftalmo confie no optometrista. Você sabe que aqui na Austrália eles têm um ranking, né? Eu não sei se funciona assim no Canadá, mas você pode até me dar um exemplo. Aqui tem um ranking no site da Associação de Optometria, e os optometristas eles têm que ranquear anualmente. Assim, você tem que fazer
teses de pesquisa, você tem que fazer cursos no exterior, cada um gera uma pontuação, e ao final do ano eles têm um awards, né? Ele tem uma premiação do optometrista que mais se destacou ou se destacou naquele ano. Que na verdade é um alto investimento, né? Ele acaba tendo um trabalho extra, ele acaba tendo curso, e ele vai ser premiado aquele ano, mas na verdade ele se autopremiou porque ele fez todo esse desenvolvimento de uma tese acadêmica, ou ele desenvolveu algum tipo de tecnologia, enfim. Eles vão sempre ter no ano creditado, eu acho que não é nem um ano, acho que é um período de 3 anos, e anualmente eles têm os awards, né, de cada habilidade que o optometrista pode ter. Como funciona aí? Porque eu acho que às vezes é interessante isso, ter assim, uma associação estimulando que o profissional continue estudando e ganhe premiações para que ele continue ativo, né? Eu nunca vi sobre a premiação, mas eu sei que aqui toda a área da saúde, o optometrista, inclusive, ele tem que fazer, que nem eu falei, que nem o ótico, ele tem que fazer tantas horas de curso, de seminário, né, de estudo, para que não realmente não perca, né, o que está acontecendo no mercado, o que está surgindo, né? Tem que estar sempre estudando, em constante estudo, para que esse conhecimento não morra, né? Então, eles têm que fazer isso anualmente. A doutora realmente, aqui, porque aqui o Canadá, ele é linkado com os Estados Unidos, né? Então, tudo que tu faz lá nos Estados Unidos, tu pode fazer aqui no Canadá. Então, ela ia para congresso, ela vai para congresso, ela tem que contar as horas dela, né? Ah, eu vou fazer um parênteses aqui. Tem muito optometrista que estuda nos Estados Unidos e faz a prova para licença de optometria aqui também. Que legal, mas por que eles fazem essa ponte aí de um lugar para o outro? O que acontece? Aqui no Canadá só tem 2 escolas de optometria, que é a parte do Quebec, que é o francês, e em Waterloo, que é a Ontário, que é a província de Ontário, que tem a parte de inglês. Então, não tem muita vaga aqui para optometrista. Aí acaba que eles vão para os Estados Unidos, fazem um estudo, né, da optometria lá, e vêm para cá, fazem o exame da prova, né, para o registro aqui. O optometrista aqui, para graduar, para se formar ser optometrista, ele tem que fazer 4 anos eles chamam undergraduate, que pode ser psicologia, biologia, qualquer coisa ligada à ciência, tá? Da saúde. E aí depois você faz uma prova para entrar no colégio de optometria. E aí você estuda mais 4 anos, optometria, faz a prova e pode trabalhar. Eles têm algum master aí, né? Também um mestrado ou um doutorado também? Como funciona essa formação continuada aí? Eles têm também dentro da universidade, né? Tem o mestrado, tem o doutorado aqui. Você sabe que áreas que são esses mestrados, esses doutorados? Vou te falar que eu nunca pesquisei mesmo sobre dentro da optometria. Não, tranquilo. Bom, obrigado. Eu queria te fazer uma perguntas finais, só para a gente ir terminando nosso papo, né? Vendo tudo que você viu hoje, um pouco de Austrália, um pouco de Canadá, né? Vivendo hoje um pouco mais longamente no Canadá. Você acha que a optometria no Brasil tem futuro para as pessoas que estão lá? Eu não vejo um futuro tão promissor, não, sinceramente. É lógico que tá engatinhando, né? Mas você acha que tem um futuro que ela pode desenvolver, que ela pode crescer? Ó, eu vou ser bem séria, eu faço 4 anos e meio que eu tô aqui, então eu tô fora do Brasil de algumas notícias, inclusive da optometria. Mas quando eu estava, eu não via assim, que ia engatinhar para o caminho certo, né? Porque eu acho que ainda falta muito para a gente se colocar no mercado como optometrista, como profissional realmente valorizado, como é aqui. Ele é respeitado, ele é chamado de doutor optometrista. Aí não, aí a gente não era respeitado. Eu acho, minha opinião. Eu acho que falta muito ainda para a optometria vingar no Brasil. Perfeito, muito bom. Eu sei, Fabrício, que eu acho que não vai ser. Nem vai ser bom, mas eu é a minha opinião. Não, tranquilo, é a sua opinião. Acho que é importante você colocar o seu ponto de vista. Acho que é legal. Se você pudesse indicar, então, para um profissional no Brasil, você acha que ele pode ter interesse de estudar fora, de talvez fazer um college de ir para ótico, ou às vezes fazer realmente todo o processo de imigração
o Canadá, para ser optometrista, se quiser fazer esse plano. Você acha que vale a pena atuar? Vale a pena fazer esse processo? Como funciona isso? O que você acha? Vale, deve valer a pena, porque assim, o salário é bom, né? Mas o processo é longo. Isso aí vai depender muito da pessoa psicologicamente, se está bem para fazer todo esse processo, né? Como eu não quis ainda fazer, porque eu acho que eu tenho que me dedicar 1 ano, 2 anos de estudo para a prova de optometria aqui, né? Tem mais a proficiência de inglês, que a gente tem que fazer esse teste. E a gente sabe que não é nada fácil, né, fazer esse teste de inglês. Além de fazer o processo todo de documentação e mais inglês, ainda tem que estudar mais 1 ano lá em Waterloo, que é onde eu falei, né? Onde é a escola de optometria aqui. Tem que estudar 1 ano e ainda pagar $50 mil para estudar 1 ano. Então, assim, é válido, para quem consegue, né? Disponibilidade para estudar e fazer, isso eu acho que é válido. Tanto é que eu me dediquei a fazer o college de ótica. Eu acho que se alguém quiser, eu dou apoio mesmo, mas o processo eu vou dizer que não é fácil. É um longo tempo e é bastante dinheiro. E no caso do college, qual que seria o investimento médio? Como que funcionaria isso também? Só para a gente ter uma ideia. O college, se você vem com o visto de estudante, tá? Que antes de você não ser residente, você paga 3 vezes mais o semestre aqui. Vamos dizer que o college de ótica, são 2 anos, eles chamam o semestre de 3 meses de estudo, tá? Não é que nem no Brasil, são 6 meses. E aí, o primeiro semestre, se eu não me engano, eu paguei $9 mil quando eu não era residente. E os meus colegas pagavam $2.500, os canadenses. Aí, depois que eu passei a ser residente permanente, eu pagava a mesma coisa que eles. Então, tem que pensar se você quer ver como residente permanente e o valor que você vai gastar. Mas eu posso te mandar o link do college, que lá tem todos os valores certinhos, quanto que paga o estudante internacional e o estudante canadense. Muito bom. Vou deixar, então, no link aqui, no vídeo, todas as informações que a Pri passou para a gente, do que a gente pode desenvolver. Então, Pri, para acabar a nossa conversa, manda um recado para todos do Brasil, o que você tem para falar da optometria, sua experiência, para os óticos lá, se alguém, às vezes, está no Brasil e quer trabalhar com um ótico fora do país, sendo optometrista, trabalhar primeiro com um ótico lá. Deixa um recado para as pessoas lá. Eu quero que o pessoal se esforce, estude, se dedique à profissão. Se quiserem me perguntar, pode me perguntar. Eu sou bem sincera no que tem que ser feito, falado, né, como é o processo, tudo direitinho, como eu falei aqui. Quero desejar boa sorte para todo mundo, para os meus colegas optometristas no Brasil, né, que lutam hoje, diariamente, com a optometria, e tomara que a optometria vingue realmente no Brasil. Eu sonho com isso. É isso aí, Pri. Muito obrigado, então, pelas suas palavras. Muito obrigado por toda a atenção que você parou um pouco da sua vida aí. Eu sei que você está com filho recente, então muito obrigado por você ter esse tempo para falar com a gente, passar essas informações para o pessoal do Brasil. Agradeço a sua presença aqui também, agradeço a sua presença e a amizade, né? A gente sempre troca informações quando está acontecendo alguma coisa aqui, quando está acontecendo alguma coisa aí no Canadá. Então, muito obrigado por toda essa disposição que você teve com a gente aqui hoje, tá bom? Um abraço para você e um abraço para todos aí também. Obrigada pelo convite. Valeu, tchau, tchau.